Optcha, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo explicando como vocês podem manter a energia do altar, para vocês fazerem a manutenção todos os dias e, acima de tudo, manter essa conexão linda, né, com o povo cigano, que não adianta ter altar e não saber cuidar. Então, bora que eu vou ensinar um pouquinho para vocês sobre esse meu processo de aprender a cuidar, mas também para que vocês possam fazer do lado daí. No início, o nosso altar é muito simples, então os cuidados com ele também vai ser bem simplesinho. Vocês sempre vão manter um incenso aceso, né? Não precisa ser 24 horas por dia, mas tenta acender um por dia. Os incensos, nunca é bom você acender o mesmo, tá? Então, por exemplo, você tem incenso de arruda, você todo dia acender incenso de arruda, não é legal, porque o incenso ele também tem um elemento, ele também tem uma função no altar, então vocês também vão ver que se ficar fazendo muita limpeza, como o caso da arruda, vocês vão acabar se sentindo fracos, desanimados, algumas coisas vão até ter uma desordem. Então sempre tente colocar, por exemplo, o incenso de arruda um dia, de rosa branca no outro, de alecrim no outro, né? Então, limpeza, prosperidade, fartura, união, alegria, sempre se orientem para isso. Em alguns casos, eu já usei ali o incenso do altar para me beneficiar para alguma coisa que eu ia fazer durante o meu dia. Então, por exemplo, queria estudar. Eu coloquei patchouli, porque o patchouli ele traz esse instinto para você conseguir estudar. O incenso de tomilho natural, ele também vai trazer mais clareza, aquela sabedoria para você conseguir ler por muito tempo, estudar por muito tempo. Então, usem ao favor de vocês também os elementos do altar, né? Não é só para o povo cigano aquele altar. Na verdade, é uma troca ali de energia que vai ser muito importante vocês cada vez mais estudarem os elementos que vão ser colocados ali. Sempre manter a água limpa, né? Não deixar criar aquele limo. Vocês sempre colocarem uma água mineral. Em alguns casos, água de cachoeira, água de praia, que também são elementos naturais, alguma água de rio, para vocês colocarem ali também é bacana, mas é legal vocês entenderem um pouco da energia que esses ambientes trazem também, né? Não é só água por água, tem um porquê ali. No caso, eu trabalho mais com essa energia pro pessoal de Umbanda, mas a gente pode trazer também pro povo cigano. Afinal, os ciganos andaram por todo o mundo, então eles já foram na praia, já foram no rio, na cachoeira e por aí vai. Também é um elemento desse povo. Assim como eu trouxe no outro vídeo, eu sempre deixo uma selenita, uma ametista e alguns outros elementos que envolvem terra. Então, por exemplo, vocês podem ter um pote de terras também, né? Terra de parque, terra de mata, de encruzilhada, por aí vai. Ai, mas remete ao povo de Umbanda. Depende. Existem alguns ciganos, principalmente os andarilhos, que eles andaram por todo o mundo, né? É andarilho, ou seja, eles caminham por tudo. Tudo. E você fazer uma firmeza com terras de vários lugares, direcionar aquilo e colocar a movimentação daquilo para que esses andarilhos sempre movimente a sua vida, para que ele abra os caminhos, também é muito legal. A gente tem que quebrar um pouco esse paradigma que tudo que é muito natural é de Umbanda. E eu falo isso sendo uma sacerdote de Umbanda, falo isso sendo uma sacerdote de Tiçara, que em muitos locais a gente vê as pessoas falando assim: ai, mas o meu dirigente, ele fala que é de Tiçara, mas ele pega fundamento de Umbanda para fazer. Aí quando vai olhar, é uma erva, é um incenso, é algo ali que foi utilizado, né, principalmente defumações, e que a pessoa simplesmente, assim, tirou da cabeça dela que pegou igual. Mas vocês têm que pensar que são elementos naturais. Se são naturais, vão ter mais do que uma religião que vai utilizar. Então, se eu estiver dentro da Umbanda e usar, por exemplo, uma folha da costa, eu posso falar que eu estou usando fundamentos do candomblé na Umbanda. Então, vamos desmistificar um pouco essa ideia dos elementos naturais entre Umbanda e Tiçara também, tá? Vou ensinar para vocês, claro, sempre a visão que vocês podem ter dos elementos na Tiçara, do porquê, como usar, então, como as terras, né? A gente usa na Umbanda essas terras, por exemplo, para fazer um assentamento, para fazer um trabalho de magia. Com o povo cigano, a gente também pode fazer para ancorar força. Então, força de
andarilhos, por exemplo, né? Tem algumas pessoas que trazem areia de Dubai, que trazem areia de vários locais. Para quê? Para os beduínos, para os tuaregues, para que eles tenham ali um elemento natural, um elemento deles. Então também é importante vocês saberem quais elementos cada clã gosta de utilizar, cada maestria, cada cigano, para que vocês não caiam em algumas contradições que a gente vê por aí. Outra coisa, é sempre muito importante vocês manterem a defumação do altar em dia. Mesmo que usem os incensos, é legal passar um palo santo, é legal às vezes fazer um mix de ervas, então de 7 ervas, por exemplo, e dar uma passada ali no altar, né? Querendo ou não, vocês precisam cuidar da casa de vocês. Então fazer uma limpeza energética na casa, fazer uma limpeza energética no altar sempre é muito bacana. Sempre vou falar para vocês, utilizem ervas para fazer essa limpeza e aprendam sobre elas, sobre ervas frias, mornas, quentes, sobre defumações diferentes para limpar, para trazer proteção, trazer prosperidade, alegria e por aí vai. Isso vai ser o início do estudo de vocês, porque lá na frente, conforme foram colocando os outros elementos no altar, também vai ser muito importante vocês saberem do básico. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês colocarem um leque, sendo que vocês nem sabem o fundamento. O leque não é só uma beleza, né? Não é só para você ficar se abanando ali quando tiver calor. Ele tem um fundamento, ele tem um porquê estar ali, porque o povo cigano também utiliza ele na magia. Então, para isso, vocês têm que entender um pouco sobre o básico, sobre os incensos básicos, sobre a energia da vela, então as cores das velas, né? Porque a gente sempre usa o branco, né? O branco para representar tudo. O branco é a união de todas as cores, então ele sempre vai representar tudo. Ele sempre vai ser aquela cor neutra que você pode usar. E também é muito falado, né, do branco de Oxalá na Umbanda, e ele representa a mesma coisa. Então entendam que independente da religião, o que importa é a cor da vela, não a história que tem por trás, mas sim o que você está usando, por que você está usando aquilo. É isso que vocês têm que sempre focar. Estou usando branco por quê? Porque ela é a união de todas as cores. E porque o branco é neutro. Já que eu não tenho, por exemplo, uma vela azul clara para a Santa Sara, eu vou usar o branco, tá bom? Então, sempre deixem bem anotadinho isso no caderno de vocês, para que se um dia forem questionados, vocês também saberem explicar um pouco para as pessoas. Lá no vídeo anterior, eu comentei sobre vocês terem que fazer o cruzamento da imagem de Santa Sara. Esse cruzamento, ele não precisa ser feito sempre que vocês vão limpar o altar, mas eu aconselho a fazer pelo menos uma vez por mês ele, para que vocês sempre mantenham a energia renovada. E uma coisa que é básica, incenso, ele traz muito pó, né? Aquele pó do incenso, pó das cinzas. Então sempre guarde para vocês, aquilo é muito bom para magia, principalmente com as chuvanes, elas usam bastante. Nunca deixe o seu altar muito tempo sem limpar, aquela limpeza física mesmo, para sempre trazer essa renovação. Tome cuidado com elementos como pote cigano, como alguns potes e cristais, coisas ali que vocês colocam para não ficar criando um mofo, criar até mesmo um limo, algo que não é tão agradável assim. O povo cigano não gosta disso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho potes fechados e potes abertos no meu altar. Independente do pote, ele vai durar muito. Eu normalmente troco de 10 em 10 meses, de um ano, esses potes mais naturais, porque já é quando os grãos já estão ficando murchos, eles já às vezes criam algum bichinho, alguma coisa. É raro às vezes que eu tenho que tirar antes, a não ser que eu tenha que fazer um trabalho muito grande, que ele puxe uma carga, né, muito grande também. Pode acontecer, mas não é uma regra. Não tenham medo de usar grãos, não tenham medo de usar ervas secas. É claro que se você, por exemplo, pegar uma rosa, você querer usar as pétalas para fazer algum trabalho, isso vai mofar mais rápido. Também olhem isso, deixe tudo bem seco. Vocês podem ofertar uma flor, ofertar uma rosa, por exemplo, um lírio, um jasmim, algo para os ciganos. Aqueles crisântemos, flores do campo, são muito importantes para eles também. E depois vocês querem tirar as pétalas e colocar para secar, para fazer um banho de encanto cigano, por exemplo. Pega uma forma de alumínio bem grandona, coloca tudo bem separadinho, liga o fogão, você deixa ele virar como se fosse uma estufa bem quente, coloca aquilo dentro, deixa com ele ligado ainda uns 3 minutinhos, desliga e deixa lá fechado. Aquilo vai virar uma estufa
estufa, e essa estufa que vai fazer toda a umidade daquelas pétalas saírem. Então vocês vão ter pétalas secas para poder fazer muita magia. Eu sempre vou guardar essas pétalas em um pote de plástico ou de vidro. Eu normalmente uso de plástico, que é mais barato, né? Eu tenho muitos, então eu acabo fazendo isso, mas o de vidro é um pouquinho melhor. Sempre tome cuidado com potes meio abertos, às vezes aqueles saquinhos Ziploc que vocês guardam algumas coisas. Cuidado com eles meio abertos. Não é porque vai sair o cheiro, o sabor, não é isso, mas é porque às vezes pode entrar alguma umidade ou algum bichinho, algo ali que vai estragar. Já perdi muita erva desse jeito por aquela desatenção. Você tá fazendo uma magia muito rápido, tá mexendo muito rápido, deixa um pedacinho do saquinho aberto ou algo assim e eu acabo perdendo tudo. Não usem coisas mofadas, então se mofou, não tenha dó, jogue fora, porque senão vocês trazem uma grande energia negativa para a vida de vocês. O cigano, ele é muito da natureza, mas ele não vai usar comida mofada, planta mofada. Em alguns casos, as chuvanes, elas vão utilizar da parte do mofo, mas é algo muito específico, sabe? É aquele mofo que vem em parede que é verdinho, que na verdade é uma planta aquilo. Então vocês vão ver alguns trabalhos assim, mas é algo muito específico, bem detalhista, assim, tem um fundamento por trás. Mas tradicionalmente se atentem com isso para sempre manter a energia positiva do altar de vocês. Em alguns casos, as pessoas gostam de colocar toalhas sobre o altar, né, e colocar as coisas em cima. Vocês podem ter algumas, né? Eu sempre uso rosa, porque a Carmencita gosta de rosa. Uso azul claro, branco, dourado, prata. Vocês podem ter ali alguns tecidos, né? Eu já usei tanto o tecido mais grossinho como o próprio cetim. E aí ele vai sempre sujar, gente. O altar cigano não adianta, suja mesmo. Principalmente com o pozinho ali do incenso. Então, vocês sempre vão trocando conforme for fazendo as coisas e colocando novo para sempre manter tudo bem limpinho e organizado. Algumas pessoas vão ter uma intuição mais aguçada e na hora que estiver arrumando o altar, limpando, vão querer mexer o altar, colocar ele de alguma forma diferente, pôr um elemento, tirar um elemento, sempre siga a sua intuição. Mas, por exemplo, vocês têm na intuição de colocar uma chave no altar. Qual que é a ideia da chave? Então, a própria resposta vai ser o fundamento daquele elemento. Por que eu coloco uma chave? Por que eu coloco um punhal? Porque eu coloco uma água com sal, porque eu coloco uma água com alfazema, porque eu coloquei tal erva. Sempre procurem o que aquele elemento representa, tanto na magia em si como no povo cigano. Uma dica para vocês é que tem muito conteúdo na parte de bruxaria falando desses elementos, e não entra tanto naquela parte de fundamento de orixá e não sei o que de umbanda, que não condiz muito dentro de uma tenda. Então vocês podem procurar na parte de bruxaria, porque tem muito a ver com as chuvanes, tá? Então aqueles elementos naturais, a bruxaria natural, ela traz muito esses elementos, então vocês podem pegar isso e esse conteúdo nessas apostilas. Existem algumas do povo cigano, mas normalmente é meio mistureba, então só tome cuidado aí aonde vocês vão estar procurando e fundamentando o altar de vocês. Mas lembrem que vocês também têm uma egrégora, vocês são livres para colocar o que vocês quiserem, desde que faça sentido e sempre tomando muito cuidado, muito respeito, e o altar de vocês eu tenho certeza que vai ficar a coisa mais linda. Nunca tentem emperequetar demais um altar que foi iniciado há pouco tempo, tá? Cigano, ele gosta, sim, de muito brilho, muitas moedas, muitas coisas, mas ele também tem um porquê de estar trazendo todas essas coisas. Lembrem-se que são espíritos, tem uma egrégora, tem um fundamento por trás. Não é um cigano, um encarnado que está indo para uma festa. É literalmente um cigano que traz um trabalho, traz um porquê daquele elemento. Então tenham muito respeito. E para quem quiser, vou deixar aqui embaixo o meu telefone de contato, vou deixar aqui também nos cards aqui em cima os outros vídeos da série. E um grande beijo, até amanhã, que amanhã tem mais vídeo, hein? Não se esquece que é todos os dias. Tchau!